Fala, seus lixos, beleza? A gente tá aqui com o que tá Cage lá, né? Que é o cara lá. Esse é o Dante, mano. Se você não conhece ele, que você joga CDZ, você não deve jogar CDZ. A gente vai fazer as entrevistas, a gente já fez a primeira aqui, mas ele deu um escape e agora eu tô começando a gravar. Então eu já fiz uma pergunta pra ele como ele conheceu o jogo. Ele falou que conheceu via amigos do personal trainer, né? Os caras que treinavam com ele. E aí eu queria perguntar, na verdade, o seguinte. Quando foi que você, quando conheceu o jogo, Dante, resolveu falar assim, cara, quero ser competitivo e vou investir pros torneios que vão vir aí? Porque, obviamente, quando você entrou, você não tinha aquela coisa de, porra, vai ter Jamiel, você nem sabia de nada, né? Obviamente, full perdido, né? Cara, eu queria muito ter a memória precisa como foi todo esse processo. Eu não tenho a memória precisa, assim, de como foi, porque eu queria lembrar exatamente do momento que eu me percebi classificado pro Jamiel, e isso eu não lembro, né? Eu só sei que eu acabei lá no classificado pro Jamiel, nem lembro como era na época, mas não tinha essa coisa de rush, né? Não tinha. Não lembro como é que era. Ou tinha rush no começo? Não tinha nada, imagina. Era... Você ia lá e começava a tirar. Tinha até um modo louco que era... você começava a fazer... Quem... Era os tops de cada servidor, né? Era uma coisa assim. Não tinha balanceamento nenhum. Você ganhava de um cara, você ganhava um monte. Aí você perdia do cara, você perdia um monte. Não, lembrei. Tinha o rush, só que a contagem das estrelas era infinita no Rush, né? Então, tipo, se você pegar as 500 estrelas que nem o Igor fazia na época, você já era classificado como o primeiro e não tinha nem como alcançar. Não precisava nem jogar. Você não precisava nem jogar, na verdade. Você ia lá com 1.900, 2.000 pontos. Então, mas e aí? Tipo, você foi quando você viu assim, cara, descobriu o Jamiel, falou, mano, gostei, vou competir, né? Obviamente você não começou no jogo cachando pra caramba pra ser competitivo. Tem um momento que você falou assim, cara, quero competir. Não, eu nem sabia que existia este competitivo do Jamiel, né? Eu sabia do Galácticos, lógico, e eu era o primeiro no Galácticos parado, assim, aí vocês vão falar, não, força da conta e tal. Mas, cara, naquela época eu já era meio malaco, vamos dizer assim, e a minha primeira comp, eu lembro que foi... a base da comp era Kiki, Luna e Shaka. Então eu silenciava, tipo, quase todo mundo, e o time do cara não jogava. Lembra que naquela época não tinha PV, não tinha porra nenhuma? O Shaka dava dano até, cara. Então você dá 2 Shaka, 2 Tesouro do Céu, você silenciava lá uns 2, 3 e ainda causava um dano legal. E peguei primeiro, assim, tipo, disparado de estrela jogando desse jeito. Aí me classifiquei pro Jamiel, logo no primeiro mês que eu joguei, eu acho, que foi o segundo mês de jogo, e o meu primeiro. E aí me classifiquei, peguei o Severa logo na primeira partida. Eu lembro dessa. Eu lembro. E, tipo, como todo jogo que eu jogo, né, nenhum, assim, competitivo e tal, mas quando eu vou jogar algum jogo, sei lá, tipo Resident Evil, Final Fantasy, eu vou buscar, tipo, o que fazer, qual é a melhor coisa e tal, então, tipo, tá aqui no Google, o Senseiya, e tava o Severo, o Kazuki, aquela galera. Então eu já conhecia o Severo, já conhecia o Kazuki e tal, e vi que minha primeira partida era contra o Severo, eu até fiquei um pouco nervoso, assim, tá ligado? Falei, caralho, né, tipo, o que quer que eu faça aí, com certeza ele vai streamar. Mas aí consegui fazer um 3x1 nele, e assisti meu replay lá na live dele, e achei legal, né, me achei, como eu acho que eu vou levar a galinha no meio do espeto, ó. Porque aí eu comecei a fuçar todo mundo, eu comecei a fuçar, tipo, o Lumei, comecei a fuçar até o RA, que é próximo do Severa, e, tipo, vendo os caras fazer aposta, né, e eu lembro que o Lumei falou assim, pô, toma cuidado, né, esse cara é do A36, e falar que alguém era do A36 naquela época é a mesma coisa de falar do Eust hoje, que é do A100 e sei lá o que, A108, eu acho que é 108, então, tipo, o 36 tinha essa coisa, naquela época de ser um dos últimos, então falou, meu, como é que esse cara do A36 tá aqui, né, e só o Lumei meio que tinha se ligado que eu tinha uma conta cachada, vamos dizer assim, né, antes de eu sequer participar no Jamiel. Aí ganhei do Severa, ganhei de mais alguém depois do Severa, aí caí contra o Mote nas quartas de final, na quarta-feira, e perdi de 3x2 do Mote, perdi fazendo uma cagada monumental, que foi dar 2 turnos, ele colocou meu Mu, ele colocou meu Mu na lança de Ares, aí eu falei, vou tirar o Mu da lança. Dei 2 turnos pro Mu, e aquele dia Deus quis mesmo me mostrar que a lança não sai por turno, e ele pegou triplo turno. Então ele deu 3 bases. Puta que pariu! Mas... eu falei, caralho, mano, então não tira da lança. Se a gente der um fast forward até o dia de 2 dias atrás,
você vê que tem mecânicas que eu ainda desconheço porque eu não tô full no jogo, né? Tem mecânicas, interações assim que eu desconheço. Hoje bem menos, né? Acho que a única que eu não conhecia realmente foi essa aí contra o Narutinho, da questão do shield, embaixo do shield de Sakuras, mas faz sentido nessa linha de pensamento aí de que eu sou meio que um jogador, apesar do investimento, eu me considero um jogador semi-casual. Eu comecei bem casual, né? E hoje eu ainda me acho semi-casual, tipo, sai personagem do China, eu nem vou olhar, eu não sei o que faz, também não quero saber, e por aí vai, mais ou menos isso. Referente ao jogo, né, cara, eu arrisco dizer aqui que não tem quem saiba tudo do jogo, né? Cada vez você descobre um negócio. Esse negócio do Shield mesmo que você acabou de comentar, eu jogo, vai fazer 4 anos que eu jogo esse jogo, desde o beta do chinês. E, cara, eu não fazia a mínima noção, eu não tinha entendido, não quebrava, eu fui atrás. Aí você começa a olhar, fazendo várias gameplays, que aquilo lá é a prioridade do jogo, né? Então, tipo, ele conta um shield, visualmente, você vê uma proteção externa, você fala assim, o primeiro que vai atacar vai ser essa daqui, né? Pra depois e ele inverte os fatores. Então, acaba confundindo e não tem, cara, uma pessoa que sabe tudo do jogo. Sempre tem uma novidade. Eu mesmo, umas vezes a gente viu vídeos do Júnior falando assim, 10 coisas que você não sabia. Não sei se você chegou a ver esse vídeo, Dante. Já. Mas, cara, tinha umas coisas do Canon que ele falou lá, que eu nem me lembro agora o que é, mas do triângulo que eu não fazia a mínima ideia. Então, tipo, tem umas curiosidades aí e pode pegar o cara que ganhou 8 vezes, o cara que ganhou 2, o cara que ganhou 1, ou o cara que joga 700 estrelas lá, que nem o Aidan lá, tá no servidor dele, o cara não vai saber, né? Então, Cara, e pra quem tá aí, até, desculpa te interromper, mas pra quem tá aí, eu cantei a bola do Aidan, velho, várias vezes. Eu cantei a bola várias vezes do Aidan na minha live, em Discord, off-live. Falei, gente, o Aidan tem a conta muito forte, mas ele confia naquelas 3 comps dele. Se ele tiver que fazer algo diferente daquilo, ele vai se ferrar. E numa melhor de 5, ele vai precisar fazer algo diferente. Eu falei, o Anakin é prova disso. A galera que joga com o Eust é prova disso, né? O Barnes, o Renato e outras pessoas pra quem eu falei isso. E foi exatamente isso que fez ele perder contra o Bu, né? Nem sei porque teve essa... porque você falou do Aida. Isso. E realmente. Você vê que até alguém que joga 900 galácticos por dia tá propenso a cometer alguns erros. No caso dele de draft, né? Que nem erro falta de habilidade de fazer draft ou falta de experiência, mas acontece. Mas é mesmo, o jogo é muito complexo. Eu costumo dizer que o CDZ ele é um xadrez com habilidades, e eu acho particularmente, vocês vão dar risada, mas eu falei pro meu pai, né, aprendi a jogar xadrez com meu avô e jogava com meu pai às vezes. O CDZ é mais difícil que xadrez, eu acho, porque uma peça faz um movimento, né, e geralmente o xadrez ela é uma troca, então você vai, mata uma e troca por outra, né, a estratégia fica meio assim, quem consegue no misplay, o cara ganha no xadrez. O CDZ, cara, tem várias skills que, mano, você tem noção da quantidade de fatores que tem? Qual o caminho que você pode ir se você, num PVP? Não dá, inúmeros caminhos. Então, cara, eu acho complexo pra caramba o jogo, né? Eu acho o CDZ um jogo muito bem feito. Lógico que vai ter bug, né? Pra pensar, Dante, eu nunca vi nenhum gacha igual. Bom, eu só joguei Summoners Wars, né, mas... não se compara, eu joguei também. Não tem essa complexidade não, né? Nem fudendo, eu joguei os Summoners. Sempre que sai um personagem, eu falo, olha o trabalho que os caras se deram pra pensar nessas skills. Você clica agora naquele símbolozinho que não tinha no começo do jogo e agora tem lá do lado do level, que é tipo um maisinho que explica as coisas da skill. E, cara, é muita coisa, né? Então um personagem bruto, que nem o Thanatos, que a gente só pensa em olho e terrível providência, não é bem assim, né? Não é bem assim, você tem tudo lá escrito. Como ele enche a barra com o carregado, depende da raiva dele, o como ele gera e ganha raiva, na verdade, as resistências e tal. Eu ia te perguntar agora, assim, qual é o jogo, deve ter vários, né, mas que marcou você? Depois eu vou falar o jogo que eu vi você jogando e falei assim, cara, esse bicho é forte. Mas qual foi, assim, o jogo mais difícil, na sua opinião, na tua experiência de Jamiel aí? Vai ter vários, mas eu acho que deve ter um que deve ter marcado. Cara, eu acho que não tem como dizer que não é o do Atlas, mas tirando do Atlas, que é bem recente, foi contra a chinesa no meu Tetra, que a gente imagina, não sei se ela me conhecia, mas todo mundo aqui já conhecia ela, e eu nunca tinha enfrentado ela. Então eu fiquei um pouco nervoso, né? Primeiro porque seu Tetra, eu já tinha tudo planejado, né? Colocar a musiquinha do Tetra na live e tal. Ou eu não tinha live na época, eu não lembro. Ou pelo menos colocar a música do Tetra no grupo do WhatsApp da Legião, e no Discord e tal. Então, fiquei nervoso, cometi muita misplay.
a chinesa cometeu muita misplay também, e no final ganhou quem cometeu menos misplay, que fui eu. E Jamiel tem um pouco disso, né? Não tem como ter 0 misplays, e naquela ocasião aí quem cometeu menos fui eu. Eu lembro de um jogo teu, eu não sei se foi esse que você tá falando. E eu falei, caralho, mano, isso é insano. Você ficou com o time de gelo, o cara matou teu DPS, e você ficou com o teu Yoga Pog, e o resto, os de gelo. Era o Cis, se não me falha a memória, o Negro e o Camus, eu acho. E, cara, o cara tava com o Ikki levantado, bicho. Tipo, qualquer ser humano normal desistiria. Eu já teria desistido. Eu falei, mano, por que o cara tá jogando ainda? Né? O Red, nessa hora, ele falou se rende. Eu falei, nem fudendo. Foi contra o Luiz, não foi contra o Luizão. Foi contra o Luizão? Não foi contra o Luizão, não. Foi o Luiz. Ele até aparece na live do Júnior, acho que é Luiz Assunção o nome dele. Entendi. E ele falou se rende, eu falei nem fudendo. Poucas pessoas se lembram, mas eu fiz exatamente a mesma coisa contra o Mote também, tá? De ganhar de time de gelo contra o time de caixão dele com o Ikki. Então, isso aí tira o argumento das pessoas que falam que foi na força da conta, porque eu ganhei de uma conta que era mais forte que a minha na época, do mesmo jeito. Uma coisa que eu falei, acho que foi na minha primeira entrevista, que foi com o tio Jarston, que era da minha legião na época, e ele me entrevistou por WhatsApp, porque eu não queria aparecer nem nada. E teve uma partida épica também, não sei se a galera aí vai lembrar, uma que meu Ikki solou o Fireboys de um maluco que agora eu esqueci o nome. Tinha acabado de sair o Ikki naquela semana, e eu não sabia direito como montar o time do Ikki e tal. Fiz um time todo cagado lá, que levava o Seiya e o Ikki divino. Time cagado mesmo. E no final acabou sobrando só meu Ikki, e meu Ikki solou, tipo, no último Nirvana, no pulo que ele deu do último Nirvana, eu matei o último personagem do cara. Então, das partidas, assim, eu costumo ir até o final. Porque, sei lá, cara, no final às vezes se descobre um jeito de ganhar que você não teria descoberto sem se render. E aconteceu isso nessa partida dos Ice Boys, aconteceu isso na partida do Ikki, aconteceu até contra o Narutinho no time do Hades, né? Parecia que ia levar um 3-0 e ter que passar debaixo da mesa. E o Red, inclusive, falou se rende também, não tem o que fazer. Naquela do 3-0, eu falei nem fudendo. Mesma coisa que eu falei mais de um ano atrás, falei nem fudendo. E não me rendi e ganhei. Eu acho que se tem a menor probabilidade de ganhar, seja 1%, eu continuo no jogo. Mas tem vezes que nem 1% tem, nem 0,001, aí eu me rendo mesmo. Se rende. Mas o essa desculpa te interromper, mas essa daí do time do Pog, mano, eu ali que chamou atenção, porque o que é o Jamiel? Sempre tinha um cara que ia, ganhava, e depois ele... É normal, é a coisa mais normal do mundo. O cara vai lá, tipo, não é todo mundo igual hoje, Fakir se destaca, mas lá nos primeiros o cara ganha um, aí ele some, depois vem um outro, aí ele some, vem um outro. Cara, naquela lá que o Yoga, o Pog, matou, acho que o Ikki tava com 70% da vida, velho. Acho que o Ikki tava com 70% da vida. E quando ele acompanhou o ataque, ele deitou o Ikki. Eu falei, cara, não tem o que fazer, porque o Ikki vai ficar rilando. E o Pog destruiu o Ikki. Eu falei assim, que isso, cara? Aí todo mundo se surpreendeu. Então, depois daquele dia, os caras falavam assim, aí eu mesmo falei, cara, eu não sei quem é esse cara, mas eu vou apostar nele, porque, mano, ele tá muito forte a conta dele. E aí eu lembro que tinha umas jogadas que realmente acontecia isso aí, cara. Eu acho que deve ter sido essa do Ikki, que eu não me recordo como essa do Pog. Essa do Pog eu me lembro como se fosse ontem. Cara... Mas sabe o que... Fala. Não. O dano que você deu no redemoinho matou o cara. Eu falei, cara, não é possível. Deitou o Ikki. Aí você congelou o Ikki e ganhou. Eu falei, você sabe por quê? Ou alguém do chat sabe por quê? Rapidão. Vocês têm 10 segundos aí pra responder. Por que vocês acham que o Pog conseguiu deitar o Ikki? Rapidamente. Você acabou de responder pela metade. Tinha. No 8º sentido do Pog tem penetração. Um dos poucos que tem penetração no 8º sentido, o Pog é 1. Então eu coloquei o redemoinho nele no 5. Eu lembro que para aquele Jamiel eu coloquei o redemoinho dele no 5 porque eu percebi o dano que dava. Aí eu fui tentar entender, né? Eu falei, por que o Pog dá esse dano? Aí eu olhei lá no 8º sentido, perfuração de defesa cósmica. Não, cara, mas era pouco, né, Beto? Era pouco, né? Se você for analisar, era pouco, mas, mano, mesmo assim... Proporcionalmente falando, a defesa cósmica era toda menor, porque não tinha mixer, não tinha templo, não tinha nada. Então aquela perfuração que ele tinha naquela época é equivalente a alguém de Nether hoje, proporcionalmente falando. Ele perfurava, vamos dizer, 50% da defesa que hoje uma Nether precisa para fazer isso. E naquela época só o 8º sentido dele já correspondia aos 50% aí que você precisava perfurar.
Então eu coloquei o redemoinho dele no 5 de propósito. Mesmo. Aquela lá marcou porque eu falei, cara, não é possível, tava perdido e o cara virou. Mas aí, depois desse dia, Dante, eu ainda falei, cara, não tem jogo perdido pro cara, porque quando você acha que o cara tá perdendo, ele vai lá e vira. E teve uma que foi muito legal, e essa eu lembro também, você vai lembrar. Você fala dela, e eu fui um dos caras, eu não tava fazendo live ainda, mas eu tava com os caras na cal. Eu falei, mano, o Dante tá zoando, que foi contra o Luizão, o time do Hades. Isso, esse daí, cara. Essa foi sensacional. Explica pra galera o que foi essa daí. Cara, o time inteiro do Luizão tava congelado e eu podia dar o relâmpago de plasma do meu Ioria e supostamente matar todo mundo. E eu lembro que até eu assisti o Severa na época, né? Eu reassisti o replay e ele falando, vai dar o relâmpago. Ué, por que não deu relâmpago? E eu dei um básico. E naquela época eu ainda não fazia live, não tive como explicar. Eu lembro que eu até digitei no chat do Severo e o pessoal falou que eu era fake. Então eu falei, beleza, né? Tipo, beleza. Mas a grande questão é, se eu desse o relâmpago de plasma, e aí eu nunca vou saber se o Luizão pensou de fato nisso pra fazer esse time ou não, mas foi aí que foi nessa ocasião que eu falei que eu achava o Luizão um bom jogador por ter pensado naquele time, porque o gelo era predominante. Então ele achou uma forma do gelo dele mesmo que, se morrer, na verdade não morrer, porque tá com o Hades. Ou seja, se eu desse um relâmpago de plasma lá, eu ia matar todo mundo, menos o Hades. O time do Luizão era mais lento que o meu. O que ia acontecer? O time inteiro dele de gelo ia jogar depois do meu Ioria. O time inteiro de gelo ia jogar depois do meu Ioria. O meu time inteiro tava com 5 stacks. Então eu não matei o time dele pra que ele não renascesse. Matei o Hades, acho, se eu não me engano, ou mantive o Hades congelado e... Deu o ataque básico, exatamente. Ninguém pensou nisso, nem a gente, porque na hora é o ímpeto, tava todo mundo lá, vai Dante, mata. Só que ia morrer todo mundo e quando o cara morre ele sai do gelo e como ele falou ali, as velocidades estavam maiores. Se o Luizão congela com o Yoga dele o time do Dante, ainda podia ter uma virada, né, Dante? Acho que com certeza poderia virar, né? Total, porque meu time não era de Hades, meu time era um time de gelo normal. Então, se ele me congelasse todo e desse um relâmpago de plasma, acabou. Eu não tinha Hades no meu time. Então... Foi legal pra caralho. Essa foi legal. E que depois eu até falei, caralho, verdade, mano. E só falando um exposed pro Dante aqui, o Luizão só colocava o Hades porque ele gastou muito no Hades, ele jogava o Hades em qualquer jeito, não era estratégia não, viu, Dante? Foi mó cagada. Ele não pensa em estratégia. Luizão, você não pensa em estratégia, seu lixo! Ele vai começar a chorar aí, mas é verdade. O Hades dele era totalmente viajante no time. Não tinha essa estratégia de ficar vivo todo mundo. Imagina que o Luizão ia pensar que o time dele morrendo ia sair do freeze, nem fudendo. Não, aí eu fiquei pensando nisso, eu falei, caralho, né? O cara é next level. Mentira, nada. Puta cagada do Luizão, mano. Acho que se eu desse o relâmpago de plasma, ele ia se surpreender. Então eu falei, caralho, mano, meu time ficou vivo. Sou capaz de falar uma coisa pra você com certeza absoluta. Se ele estiver na live, eu acho que ele deve estar aí, ele deve confirmar. Ele deve ter se surpreendido porque você não deu o relâmpago de plasma, deve ter achado que você subestimou ele. Ele falou assim, caralho, mano, o cara podia ter ganho. Eu tenho certeza absoluta disso aí, não precisa nem... Capaz, agora que você falou, capaz mesmo. Ô, Dante, deixa eu te perguntar mais uma coisa. Agora, eu não sei, né, obviamente a empresa ela vai começar a fazer outros eventos, deu tudo a entender agora que eles querem trazer o Saint Seiya para um modo eSport, né, para uma coisa, embora é um jogo que, vamos analisar no nível de vocês, ele realmente é pay to win, embora tenha muita estratégia em volta, né, porque eu costumo dizer que no eSport é um jogo que é de habilidade, né, tipo mira, skills... em termos de habilidade. Mas o Saint Seiya também precisa de habilidade, porque se você tiver um time foda e tiver misplay, você perde, mesmo que você tenha cachado 3 milhões a menos do que o cara, ou a mais do que o cara. Cara, eu acho que a partida contra o Narutinho é o melhor retrato disso, assim, né? Minha conta é muito melhor que a do Asumi, que a do Vilela. Minha conta é muito melhor. Então perceba que, de repente, um desconhecimento da pessoa bem mais cachada e... o fator lá de não ter congelado, e claro, o Narutinho jogando bem, porque se ele jogasse com a bunda também não ia adiantar, faz a pessoa ganhar. Então não tem por que não jogar, não tem por que ter medo da pessoa, nem de mim, nem do Fakir. Isso era o que eu mais queria provar no dia que eu enfrentei o Fakir.
E acho que o Narutinho conseguiu provar isso também. Então acho legal essas duas demonstrações aí de que pode-se vencer alguém cachado através de alguma falha dele, seja ela qual for, né? A falha que eu identifiquei no Faqir foi que todo mundo ficou falando que aquele time dele era invencível. Então eu tinha quase certeza a gente só tem da morte, né? Mas eu tinha quase certeza de que ele ia repetir aquele time 3 vezes, e foi o que aconteceu, e eu achei 3 maneiras de counterar aquele time. Ao contrário do que falam, não fiquei olhando o Faqir, ou do que falaram, eu não assisti a partida dele contra o Shirua, não assisti contra o Shirua, assisti só contra o Pirata, que ele passou o rodo no Pirata, né, foi 3-0, e naquela narração eu vi os narradores franceses falando que aquela comp dele, tipo, era invencível, assim. Aí eu falei, puta, ele deve ter usado contra o Shirua também. Falei, então essa comp vem contra mim também. E aí foi isso que eu fiz, mais um. Mas eu tava falando agora dos caras quererem repetir esse tipo de coisa, né? E o que você acabou de falar é muito legal mesmo. Eu sempre falo, os caras às vezes falam, mas o cash, a conta. O Reifos é um cara que fala muito isso. Não, já perdeu. Cara, se o cara jogar bem, e não é questão nem do outro jogar mal, é questão das comps, do jeito que elas entram. Às vezes você entra com uma comp que você tem uma desvantagem gigante contra ela, e você tem que reverter isso no jogo, né? Então, aí que Sim. mostra se o cara é bom ou não é. Porque você entrar com uma comp favorável a do cara e ganhar sem misplay, beleza, é o que você tinha que fazer. Agora, você entrar com uma comp que você tá na desvantagem e conseguir reverter aquilo na vitória, eu acho que é aí que você começa a dar valor realmente ao jogador, né? Cara, eu sempre falei isso, assim, desde os meus primeiros dias de live, eu falo, cara, vocês não tem que olhar para um 3-0, para um 3-1 e falar se foi um atropelo, você tem que ver o que a pessoa fez na partida dentro do que ela poderia fazer. Então, aquela partida lá contra o Narutinho, eu acho que a única partida que eu consegui realmente demonstrar a minha capacidade como jogador foi a do time do Hades. Não porque eu ganhei, mas pela forma como eu ganhei. Eu perdi o Shun no turno 1, perdi minha fada, e eu não tava com a Yakus, eu tava com o Canon. Ou seja, tipo, eu precisei de jogar com 2 a menos já no T2. Claro, tem a força da conta? Tem. Mas, tipo, o Red falou, se rende. E acho que todo mundo assistindo aquilo achou que eu ia levar um 3-0. Então, independente da força de conta, eu fiz uma cagada lá de deixar o Shun open e consegui reverter jogando bem. Então, eu saio satisfeito de momentos como esse, assim. E você tá animado pra esse negócio aí esses eventos aí que os caras querem, como posso dizer, promover o jogo, né? Porque o jogo, ele é sensacional. A gente que joga sabe que ele é muito bom. Eu posso falar tranquilamente, na minha opinião, que é um dos melhores jogos que eu já joguei. Gacha e RPG por turno, que eu sempre gostei. E você, aí vendo de você mesmo, você que é o cara aí que bateu no cara que ninguém achava que conseguia, acho que todo mundo acreditava que o bicho não perdia mais pra ninguém, né? Você foi lá, você ganhou dele, infelizmente era amistoso, né? Mas você ganhou dele, representou a porra do Brasil, que os caras ficam falando do Clube, mas mano, é Brasil, velho, eu não sei vocês. Mas eu não torço contra nenhum. É lógico. Se a gente tiver no nosso Jamiel aqui, brasileiro contra brasileiro, aí você torce pro um cara que você tiver mais identidade ali. Mas no brasileiro contra sei lá, ele é sueco, francês, suíço, sei lá o que ele é, porra, na boa, né? Tá tirando, né? Se você não torcer pro brasileiro, você tá zoando. Eu não vou nem entrar nesse assunto, porque eu dei uma tiltada quando eu entrei na live do Web lá pra comentar o Jamiel europeu e eu vi alguém falar merda. O que aconteceu? Eu não tô sabendo. O cara... Alguém falou alguma coisa que me lembrou que quando eu assisti o replay lá da luta, eu vi uma outra pessoa mamando o Faqir, assim, falando Faqir, pai do Dante nunca vai ganhar do Faqir, ou Dante corre pras colinas. Tipo, o Dante corre pras colinas, coisa normal. Mas agora a gente mamando o Faqir, tipo, eu fiquei muito puto, assim. Não por mim, pela minha cultura, pela cultura do país que eu vivo. Assim, sabe, vai se fuder. Eu falo 5 línguas, morei 1 ano na Alemanha, como eu disse na live do Web. Meu pai é espanhol mesmo, da Espanha, de Tenerife. Então, assim, eu teria todos os motivos para ser um cara que fala, não, eu sou europeu, não, eu posso torcer pra Europa, legal torcer pra Europa, né? Caguei, pau no cu deles. Até falei, torço pela Argentina quando o Brasil sai da Copa, tenho relação nenhuma com a Europa, então
meu coração não tá lá, tá aqui. Primeiro no Brasil, depois nos vizinhos. Então, fiquei muito puto com essa síndrome de vira-lata. Mas e isso, até o cara... isso que você tava vendo era na transmissão brasileira? Os caras estavam torcendo pro Faqir? Não, era um outro cara que começou a mamar o Faqir, mas, tipo, onde isso é mais presente, assim, de longe é no Facebook. Tipo, no Facebook. No Facebook eu via muita gente falando, tipo, a ponto de dizer, tipo, que é meio a meio, assim, sabe? Metade era torcendo pra mim e metade era mamando o Faqir, não era... Eu achei, tipo, isso absurdo, assim, não por ser contra mim, fosse contra qualquer brasileiro ou latino-americano. Mas aí, concluindo o raciocínio aí de representar o Brasil, cara, eu me senti lá mais ainda na missão de representar a América. Porque imagina o que os caras pensaram, tipo, o Eras não jogou. E aí fica à mercê da criatividade de cada um pensar o porquê ele não participou, né? Quais foram os problemas pessoais. Não tô insinuando nada. Mas, beleza, ele já não participa. O Carlos entra no alto. O Atlas leva 2 jogos pra perceber que ele tá com o personagem 70. E eu que falei pro Júnior, falei, Júnior, avisa o Magias, que tava com o Johnny, que ele tá com o personagem errado, caralho. Aí ele só foi se ligar no terceiro jogo e deu um soco na mesa, assim. Então, tipo, eu tô fechado com a gente aqui. E aí, tipo, eu fui lá, fiz uma boa partida, apesar de ter perdido de 3-1. E, cara, eu saí muito decepcionado, assim, comigo mesmo, porque eu vi que todo mundo tinha feito alguma cagada e eu tinha a chance de redimir a gente e não consegui, né? Aí, uma hora depois, logo depois que eu perdi essa partida, eu acho que eu fui em algumas lives do Júnior, de quem tava com live aberta na hora, e falei, a próxima vez que eu pegar o Faqir, eu vou ganhar. E uma hora depois, os caras da staff lá da GT Arcade mandaram, você gostaria de participar de uma partida especial contra o Faqir, depois da final? Vai ter prêmios legais. Eu nem perguntei quais eram os prêmios, eu só falei, tipo, I would love it. Eu adoraria. Que era a única coisa que eu queria. A única coisa que eu queria era mostrar pra eles que, tipo, mano, que a gente consegue ganhar, né? E, nossa, me empolguei demais, dormi pouco aquele dia, porque eu fiquei pensando em várias maneiras de como... Sei lá, fiquei pensando em várias coisas que eu poderia fazer, inclusive aquela do Ikki, mesmo sem saber das comps do Faqir, porque ele não jogou no sábado. Então eu fiquei pensando em várias coisas e tal pra... Enfim, né, pra gente conseguir mostrar alguma coisa que a gente não conseguiu mostrar naquele sábado. E... cara, ter conseguido fazer isso, foda-se se falam que é amistoso, foda-se se falam que ele tá cansado, não tem nada a ver isso aí. E ter conseguido fazer, nossa, acho que foi... Pra mim foi a partida que eu mais gostei de ter feito. E que eu mais gostei de ter ganho foi essa. Aí eu vou ter que falar, cara. Tipo, eu fiquei chateado. E eu tava mesmo no primeiro dia. Cara, deu tudo errado, mano. A gente não levou um representante pro segundo dia, mano. Primeiro deu WO, não sei porquê, não quero saber também. Mano, eu não sei se ia ter chance também contra o Faqir, mas naquele nível ali todos têm chance. Já deu pra perceber isso aí. O Carlão entra no alto, né? Dando reversão no primeiro turno ali, que eu também não tinha entendido. Falei, inventaram uma skill nova. E depois foi lá e com a conta forte que ele tem, mano, o cara atropelou ele. Teve acho que foi o segundo ou terceiro jogo, parecia que o Carlão tava sem runa, velho. O cara explodiu ele, mano. Não, foi assim, um regaço. Acho que ele não levou nenhum do cara. Aí depois foi o Atlas, que era a chance, jogo parelho. Porra, o Milo batia no Hades, o Hades do cara não perdia a vida. Eu falei, o que tá acontecendo, velho? O que é isso? Os caras bugaram o jogo, aí foi ver, ninguém se tocou, a gente não conseguia olhar os status dos cavaleiros, né, Dante? Os narradores, eles estavam passando, eles estavam retransmitindo, né, a transmissão. Então, não tinha como olhar ali, quem tava mexendo era o cara que tava assistindo a partida, e tava repassando pra eles. Eu tava no Discord, acho que com o Barnes, com o Renato, com o Magias, com o Júnior, quando tipo, acabava a transmissão dele, ele dava um pulo lá no Discord. E na hora que o Shun do Atlas levou o primeiro hit, ele levou o primeiro hit do Odisseu e a assistência da Artemis, eu falei, essa porra tá sem costa. Na hora. 135 mil, né, ele tomou, né? 135 mil ele tomou. Eu falei, caralho. Eu não lembro o dano, mas eu lembro assim, que arrancou metade da vida dele, o básico mais assistência. Ou tipo, 40% da vida dele. Eu falei, velho, tá errado. E como que a pessoa não percebe? Aí depois eu até falei em live, quando eu ganhei do Faqir, que eu acho que isso é uma coisa da personalidade do latino-americano, de se ver inferior ao europeu. E tomar uma porrada daquela e falar, tipo, tudo isso inconscientemente, tá ligado?
e falar, meu, é normal, tipo, sabe? São os europeus. É normal. É normal o cacete, velho. Normal, Normal o cacete. Caga igual a gente, mano. Mas nem o Fakir arranca metade da vida de alguém de ninguém aqui do chat, eu acho, né? Com Cosmo. Só realmente de um cavaleiro nível 70 sem Cosmo pra fazer aquilo. Então, tipo, falta preparo emocional, psicológico pra várias coisas. Eu toquei nesse ponto, mas enfim, acho que pelo menos nisso aí ele não vai repetir o erro. Não, mas foi legal, e eu tava falando que, né, pô, daí todos, América, né, não foi só o brasileiro, porque eu tava torcendo até pro Carlão, velho. Eu torci pro Carlão ganhar pra representar o nosso servidor. Porque, tipo assim, ó, existe os caras, né, eu não sei, acho que o Carlão é venezuelano, mora nos Estados Unidos, falaram, né. Mas representar o servidor. Sabe qual é a impressão que deu no primeiro dia? Falando, mano, os caras como é que chama lá? É servidor E? Como é que é o nome daquele servidor? E, né? Servidor E, os cara manjam, os outros lá do A é uma bosta. E, cara, a gente tem um monte de cara forte aqui. Aí o Atlas faz aquela cagada nos dois. Eu falei, pô, quando ele fez no primeiro, eu falei, como é que o Chevy? Eu achei que o Chevy tava junto com ele. Falei, eu não sei se tava. Como é que o Chevy tomou essa, mano? Eu sei que o Magia tava, o Chevy eu não sei. Cara, e eu falei assim, cara, como é que pode de novo fazer 2 vezes no outro jogo? Aí o Dante foi lá, jogou melhor, perdeu também pro Howe, o Howe, The Pirate, né? The Pirate, né? Uhum. E aí teve o último jogo. Aí quando eu vi lá, eu falei, porra, mano, os caras vão fazer uma exibição, vamos ver, vai que ele ganha. E ainda tava falando pro pessoal, Dante, falei pra galera acho que do nosso grupo, do WhatsApp aqui, da live, assim, cara, o Dante não tem absolutamente nada a ganhar com essa partida, pelo contrário. Ele vai entrar, exatamente, porque se ele perder, vai mostrar que o Fakir é o melhor e o Dante perdeu. E se o Dante ganhar, vai ter aquele cara que vai falar assim, o Fakir tava jogando bêbado porque tava comemorando. Sempre tem o bonitão que vai falar isso aí. Então, tipo, o cara se ganhar ou perder... Mas, cara, se ganhou e assim, tipo, na boa, mano, deu aquele balde de água nos caras, falando assim, mano, tá aí, ó, o cara jogou e, assim, tem cansaço mental? Tem, velho, mas na boa, né, o cara tá acostumado a jogar vários jogos por dia, né, Dante, então não... Mas assim, ele jogou contra o Shirua e contra o Pirata com as mesmas comps, então não tem desculpa, tá ligado? Não tem desculpa. Ele usou as mesmas comps contra o Shirua e contra o Pirata, atropelou os dois. Então, não tem essa desculpa, não tem, cara. Não tem. E a Pandora dele lá, depois eu vi, não tinha velocidade pra ele acelerar a Pandora e passar minha Artemis. Hoje talvez tenha, caso ele queira fazer essa play que nem o Narutinho fez, mas naquela ocasião lá ele não tinha speed pra acelerar a Pandora. Então... Eu não vejo... É que é foda, né? Quando... eu não tenho sossego, né? Com algumas pessoas bem seletas, né? Se eu ganho, tem uma desculpa pra eu ter ganho, que é a força da conta, ou o cara ter jogado com a bunda. E se eu perco, aí eu sou ruim mesmo. E é por isso que eu não levo nada disso em consideração, né? Tipo, eu vou lá, jogo meu jogo e é isso. Ganhando, perdendo, pra mim, tipo... Não muda absolutamente nada. A única coisa que... É o que eu faço sempre. O que eu erro, eu tento não repetir, e é isso. E aí, mais uma pergunta. Hoje, jogando o jogo, né, pelo tempo que você tem aí, quanto tempo você imagina, é um chute no escuro, mas quanto tempo você imagina que ainda dura a Saint Seiya? A gente vê aí que, por mais que passe o tempo, a comunidade ela se une. O público cresce, né? A gente pode ver pela live de quem transmite o Saint Seiya. No último Jamiel a gente viu aí que foi a maior visualização, acho que das histórias de Jamiel. Foi o seu jogo contra o Atlas você e o Atlas, que foi um puta de um jogão mesmo. Cara, era 9 mil ou 8 mil cabeças assistindo na Twitch, cara? Era quase 9 mil, se não me engano. 9 mil pessoas na Twitch, mano, assistindo. Na Twitch, né? Mas todo mundo bateu recorde. Todo mundo que streamou bateu recorde, cada um no seu próprio canal, na sua própria plataforma. Todos que transmitiram esse jogo bateram recorde. Ou pelo menos todos que eu assisti, né? O Lux lá com a galera dele, Manano, Nomidor, todo mundo bateu recorde. Legal, porque mostra que o jogo tá em crescente, né, Dante? Sim, eu me sinto feliz de fazer parte disso, porque eu gosto do jogo, óbvio, senão não gastaria o que eu gasto, não dedicaria o tempo que eu dedico. Então fazer parte disso, e parte disso inclui ter feito aquela partida lá especial, fico feliz. Agora, respondendo a pergunta, quanto tempo o jogo tem? Cara, difícil dizer isso, né? Eles têm todo o Next Dimension para lançar, eles têm o Soul of Gold para lançar,
se mesmo tudo isso acabar, o que demora, né? Cara, eles têm muita coisa para lançar. Os Sapores, as armaduras... os Cavaleiros de Bronze com as armaduras de ouro. Tem Asgard, se eles quiserem comprar licença lá. Lost Canvas, que nem estão falando aí. Então, cara, eu acho que se o jogo seguir nesse ritmo do interesse da galera, da criatividade dos desenvolvedores, de terem feito cada personagem superar o anterior, não no sentido de power creep, mas no sentido de manter a complexidade dos personagens, né? Você vê que os primeiros personagens eram pouco complexos, aí depois todos foram ficando complexos, e os cloth repairs também, e isso eles não têm diminuído a barra, né? Tem só subido. Então, eu acho que tem se seguir nessa coisa aí pelo menos uns 2, 3 anos. Eu também acho que é legal. Eles têm muito... Espero que nunca acabe, né? Mas isso é meio que real. Uma hora surge um jogo novo, né? E a galera vai querer jogar, ainda mais se for nesse formato, né? Então eu digo até, como é um jogo da Tencent, que na minha opinião é uma das maiores empresas de jogos do mundo hoje. Acho que a maior empresa listada na bolsa chinesa é a Tencent. Se não me engano. Tá engolindo, né? Os caras fazem um jogo fodido. O pessoal fala da GT é publisher, né? Então, ela é da Tencent. Então, tipo, os caras mandam em tudo. Se os caras fizerem um jogo num outro, pega. Porque o CDZ faz parte da nossa infância, né? A gente tem mais de 30. Quem joga que tem menos de 30, porque assistiu a partir ali da saga de Hades, né? Daquela coisa. Uhum. Então, tipo, fica eu acho acho que é uma galera que fala que não consegue assistir a saga do Santuário, né? Não, mas eu acho que você também, a gente começou assistindo lá a saga do Santuário, claro. Não, sim. E era legal pra caramba, né, Dante? Porque, tipo, era o único, eu me lembro que era o único desenho, né, anime, que hoje nem chamava de anime na época. Nem chamava que saía sangue, né? O cara batia e o cara cuspia sangue. Falava, caralho, o cara cuspiu sangue, o cara morreu. E já tava acostumado com desenhos que, tipo, mano... o cara ficava lá, terminava... No máximo que acontecia, o cara dá um soco no outro ali, sem sangue, sem nada, né? Então, pô, fica aquela coisa, caramba, mano, olha que ousado. É o que eu falei numa das primeiras entrevistas que eu dei, que o que me chamou a atenção quando eu assisti, quando criança, foi que os personagens, tipo, ou morriam, ou ficavam cegos, ou perdiam um braço. Eu falava, caralho, mano, tipo, ser moleque, eu devia ter uns 4, 5 anos assistindo. Eu falei, porra, mano, tipo, o negócio é real mesmo, né? Cada vez que chegava numa casa lá, uma casa de ouro, você falava, puta, o negócio vai ficar feio, cara. Quem será que vai sair vivo, né? Quem vai morrer, quem vai sair vivo, né? Como é que o cara vai sair, né? Legal, mano, era legal mesmo. Só ver quando passam lá do Afrodite, né, da última casa, que tá todo mundo já, só o pó da rabiola. Rabiola, exatamente. Essa parte é legal. Hoje, se você for olhar, por exemplo, a evolução dos outros animes aí, eu ainda acho que o Kurumada, ele já tá meio que... Ele passou, assim... Aquilo impactou a gente na época, né? Mas hoje, tipo, tem uns outros que estão com uma diretriz muito legal. Tipo, não sei se você gosta de anime, mas, tipo, tem Boku no Hero, um monte de coisa que tá dando pau, assim, nos últimos que eu vi. Tirando Lost Canvas, que Lost Canvas é sensacional, porque não foi, parece que a Toei, né, que não fez... A Toei não participou, ou ela participou de alguma coisa só, mas ela não foi a prioritária no negócio. Ele foi muito louco, cara. Lost Canvas foi demais. Inclusive, os caras colocam aí, quem sabe, eles fazendo uma parceria aí com o Lost Canvas, mano, vai dar uma subida no jogo de novo, porque tem nego que só gosta da saga do Lost Canvas, né? O cara não gosta de Cavaleiros. Então, bem legal mesmo. O Dante, aqui Só voltando lá na primeira pergunta que você me fez, que eu não completei, né? O que fez você ficar competitivo e tal? Foi ter perdido do Mote, que eu fiquei muito puto de ter perdido pra ele errando feio daquele jeito. E o fato de eu poder ver minhas partidas narradas por várias pessoas diferentes. Então, isso que me fez focar um pouco mais no competitivo, que eu nunca tinha planejado, né? Tipo, meu jogo tava em alemão, então aquelas mensagenzinhas automáticas vindas da minha conta saía sempre em alemão, e a galera achava que eu era alemão, e eu tava de boa com isso, tava gostando, porque ninguém falava comigo, eu não queria falar com ninguém mesmo. Era só um jogo de celular. Sim. Até que eu vi os caras, tipo, mó empenhado lá no chat da própria Legião dentro do jogo,
falando da Guerra da Legião, os caras, tipo, mega empenhado e eu cagando, assim. Eu falei, mano, eu falei, velho, eu acho isso injusto, assim, né? Tipo, os caras tão, sei lá, velho, os caras tão planejando, se dedicando e eu meio que aqui só sugando. Eu falei, vai, vou trocar uma ideia. Mano, quando eu falei a primeira coisa em português, mano, foi um alvoroço, assim. Porque, tipo, eu já era o top do Galácticos, do servidor, e o pessoal já sabia que eu tinha uma conta forte, sei lá, coisa de 300 mil cupons a borda. E aí foi um alvoroço, puta, aí que eu conheci todo mundo aquele dia, que eu conheci o Red, que eu conheci o Buzz, que também era um dos melhores lá do servidor na época, e enfim, foi... Ah, foi legal. E eu lembro que até quando você... Eu achei que você era gringo, né? O pessoal achou que nem você estava explicando aí. E parece que o primeiro falou, cara, como é que é o nome dele? Vincent é o nome do cara. Eu falei, pô, o nome do cara é Vincent, mano. Né? E aí os caras começaram até... Eu não tava acreditando. Eu falava, mentira, o cara não é brasileiro, esse cara é... Aí teve um dia que você, acho que foi na live do Samuca mesmo, que você entrou lá e falou assim, mano, aí começou a falar, eu, cara, será que o cara é brasileiro mesmo? Peraí que eu vou fumar um cigarro, mano. E você saiu lá pra fumar um cigarro lá fora, os caras falaram, mano, o cara é brasileiro mesmo. Aí quando ele começou a transmitir o jogo e testar as comps com você, aí que a galera realmente falou, mano, é brasileiro. Eu mostrei, antes de fazer live, acho que eu abri minha conta, joguei Galáctico, assim, com streamando a tela pra ele e ele streamando pros viewers dele. Eu fiz isso, acho que umas 2 semanas, assim. E aí, realmente, foi aí que a galera viu que a entrevista lá com o tio Jarston não era falsa e todo o resto. A Bruna, minha esposa, tá fazendo uma pergunta aqui pra você. Quanto tempo você perde no jogo? A minha esposa tá fazendo uma pergunta. Quanto tempo você se dedica por dia no jogo? Acho que só à noite quando ele tá fazendo live. Depende se eu faço live ou não. Se eu não faço live, eu garanto a vocês que não passa de meia hora. Se eu não faço live. Não passa de meia hora. Eu faço o que tem que fazer. Nem faço aquela porra do campo de honra, porque tá tudo 5. Sim. E... Então, tipo, é meia hora. O dia que eu farmo Cosmo, que agora tá sendo sexta-feira, eu diria que é quase 1 hora, se eu não estiver fazendo live. Então é meia hora das coisas lá que eu faço normal e meia hora pra arrumar os 9k de vigor que eu gastei. E é isso. Aí dia de live é jogar Galácticos por 2, 3 horas. E nem é pelos Galácticos, é mais pela live que eu faço, porque eu acho um porre jogar Galácticos. Não tem nem um pouco... Não chega nem perto da dinâmica de Jamiel. Não chega nem perto, cara. Draftar e contra-draftar o oponente é a coisa mais legal que tem. E é uma pena, né, que só dê pra fazer isso no Jamiel. Então quem não joga Jamiel não sabe o que é isso, não desenvolve essa habilidade de fazer draft. E, puta, eu acho isso a coisa mais legal, né? Mas enfim. Você fazer a leitura do time do cara é interessante. Aqui tem uma desvantagem nisso aí, né, Dante? Que você mesmo já deve ter percebido. É cansativo pra caramba você fazer um negócio desse aí, de pegar a compra do cara, estudar, olhar. Eu sei que você analisa bastante velocidade, o time do Fakir, você olhou até as speeds. Parece que você teve um jogo que sentou que estava com speed igual, esperando que o RNG do turno. Não sei se eu ouvi um negócio assim. Foi. Contra o Fakir, de novo, eu falei isso na live do Web, quem quiser acredita, quem não quiser não acredita. Eu não abri, apesar de ter o código da sala do Fakir, eu não abri a partida dele contra o Pirata e não olhei nenhuma velocidade dele, porque eu queria que fosse justo. O Pirata, suponho que não tenha tido oportunidade de ver as speeds do Fakir, porque ele estava jogando contra o Papa na hora, então não tinha como ele abrir o jogo do Fakir e ver as velocidades do Fakir. Então eu quis me colocar nas mesmas condições que o Pirata teve de jogar contra ele. Então eu não olhei velocidade nenhuma dele. A única coisa que eu sabia, porque ele já tinha falado, é que o controle dele estava no 69. Então, eu sabia que ele tinha 2 a mais de speed passiva que eu, e essa era a única coisa que eu sabia. E fora os times dele, né? Os times dele eu olhei, mas o Pirata também teve a oportunidade de olhar. Então, eu realmente me coloquei em pé de igualdade do Pirata para fazer aquela última partida. Isso para contra-argumentar quem fala, o Dante teve tempo de ver tudo. Cacete, contra o Shiru eu tava dormindo quando ele tava jogando contra o Shiru. Então, enfim. Falando do negócio da speed, eu estudei bastante o Pirata antes de jogar contra ele. Eu abri o canal dele no YouTube e olhei todas as velocidades dele, né? É difícil, porque ele coloca uma barra branca bem onde fica a velocidade. Olha. Então eu tive que colocar streams de 2 semanas anteriores a do All Stars, porque eu percebi que 2 semanas antes do All Stars ele não colocava a barra branca.
Aí eu consegui ver as speeds de 2 semanas atrás, calculei a soma da speed passiva potencial que ele poderia ter ganho, né? Tipo, de tanto a tanto. No mínimo a minha, no máximo a do Fakir, que é o máximo que tem hoje. E coloquei meu Shiryu, tentei colocar meu Shiryu entre o Papillon e o Cannon dele, o que é impossível, porque ele joga os DGs com o Cannon com 558 de velocidade. Nossa. E o Papillon com 557 de velocidade. Para que isso? Para que nunca o Shiryu fique entre o Cannon e o Papillon. Aí o pessoal fala que, porque isso eu já falei, né? Vai soar repetitivo para quem já ouviu. E o pessoal aqui fala que caixão é uma bosta. Caixão é uma bosta o caralho, desculpa. Você que é ruim. Porque o caixão, se você pensar bem, como eles pensam, o caixão é bom. Agora eu não sei, com a questão da Pandora, principalmente com a questão da Pandora, eu já não sei como é que fica o Cannon, porque ele tem possibilidade de ser muito rápido e tal. Não é Farpas no Web, guys, não é Farpas no Web, não é mesmo, não é. É um pensamento generalizado, sabe, que todo mundo tem, e eu mesmo tinha, tá? A diferença é que eu fui lá e tentei entender o porquê que funcionava. Não é Farpas no Web, eu gosto do caralho dele. Acho que ele faz um excelente trabalho, que ultimamente beneficia todos nós, até eu, Pay to Win, beneficia todos nós, né, o trabalho dele. E ele é um cara gente finíssimo. Então não, mas aí que tá, é isso que eu falo pra galera, mano, ó, cara pensar uma opinião diferente de um cara não quer dizer que ele tá farpando ou não, cara, o caixão, eu gosto de caixão também, tá? Embora não é no nível dos caras, mas assim, quando você faz uma análise de um time, tem que analisar o seguinte, qual é o win rate que esse time terá contra a maioria dos outros times, tá certo ou não, Dante? Pra você analisar se aquilo é bom. Cara, a gente viu várias vezes o caixão estourando um monte de time que você falou, cara, perdeu. E o cara consegue fazer o esquema e finalizar. Por quê? Os caras têm um papilão absurdamente forte, e aí sim entra aí o nível dos baleias aí, do Dante, do Fakir e tal. Os caras viram o jogo com o cavaleiro. Se ele consegue encaixar aquilo ali, acabou. Então os caras, eles entraram tanto nesse time que eles fizeram ali, ó, mano, o cara olha a velocidade porque ele sabe qual é o counter daquele time pra tentar sair. O cara se especializa naquilo e consegue jogar. Por isso que é forte o caixão dos caras. E assim... Eu vou falar bem rapidamente. Eu falei na live do Web, também, para quem já ouviu vai soar repetitivo, mas bem resumidamente. O caixão deles funciona porque ou o Cannon e o Papillon, os dois são lentos, ou o Cannon e o Papillon, os dois são rápidos. Aqui, por muito tempo, arrisco dizer que quase que até os dias de hoje, a pessoa tem a ideia de que é só ter o Cannon rápido, para counterar o Cannon do outro. Mas se você tiver um Cannon muito rápido e o seu Papillon muito lento, você corre o risco de um alvo seu que você colocou no triângulo sair do triângulo até chegar a vez do seu Pap Tartaruga. Então é por isso que o nosso caixão aqui não funcionou, e é uma pena, porque ele já tá meio que saindo do meta e a gente nunca percebeu isso. Eu fui perceber lá no coisa de um mês atrás. Então o caixão deles é pensado, essa é a diferença. O próprio Fakir tem 2 Cannon e 2 Rashun. Tem 2 Cannon, 2 Rashun e 2 Papillon. Porque se ele perder, né, se ele perder e entender que o próximo jogo é melhor e com um caixão rápido, ele vai de caixão rápido. Aí você vai me perguntar qual que é a vantagem de ter, então, um caixão lento e um caixão rápido. Simples. O caixão lento e o caixão rápido são bons contra o time de Shiryu. Isso falando do meta de 2-3 meses atrás. Com os dois lentos ou os dois rápidos, é bom contra o time de Shiryu. Separado, que nem a gente joga, é uma bosta, e por isso que nunca dá certo, quase. Agora, quando que os dois mais rápidos é vantagem? Numa mirror match, porque você coloca o ovo no triângulo. Então, por isso que eles têm o deles muito rápido, porque é bom contra Shiryu e é bom na mirror. Mas eles têm um mais lento também, pelo menos o Fakir tem um mais lento também preparado para caso ele jogue contra o Shiryu, porque aí é bem melhor ser mais lento, né? Então, são coisas que a gente nunca tentou, e você vê que isso tá presente, né? Só como eu falei nas speeds do Cannon e do Papillon do Pirata, ele teve que fazer aquela mandinga lá de refinar alguma speed até o 12, até o 13, até o 14, e não até o 16, para deixar um separado do Papillon. O mesmo foi a questão do Shun fora do cover, que o Narutinho tá aí jogando, então... Eu ia te fazer uma outra pergunta referente a... Você acha, na sua opinião, o que você acha, tipo, no negócio de união de servidores, né? Imagina que futuramente aí vai ter 3 servidores, ou até esse jogo durar mais de 2-3 anos, juntar tudo e deixar só os que estão saindo novos. O que você acha? Vai ter um novo merge que vai juntar, por exemplo, o A1 até o A50, A60? É que a gente tem duas coisas, né? A gente tem o merge, que aconteceu uma vez só,
e a gente tem a extensão do interservidor, que com a gente, eu do A36 e a galera de cima, aconteceu 2 ou 3 vezes, e com a galera do A1 acho que aconteceu uma vez só, o aumento do interservidor. Então, essa coisa de aumento do interservidor acho que vai ser mais frequente, como já é, e a coisa do merge vai ser menos frequente, mas a tendência é que aconteça assim, né? O que o Coisa tá falando lá? Bom, galera, eu não sei se vocês querem, ó, a gente tá chegando, já tá quase 1 hora de... Vocês querem fazer alguma pergunta pro Dante? Pessoal aí do chat, ou o Dante quer falar alguma coisa aí também? Eu vi perguntando se eu joguei sozinho ou com staff no All-Star. O All-Star, o primeiro contra o Pirata, eu tava com o Magias e o Joca na call contra o Pirata. E contra o Fakir eu tava sozinho, que era como eu queria, no X1. O Anakin até veio trocar ideia comigo. O Anakin é quem tá jogando na conta da chinesa, pra quem não sabe. Veio se oferecer pra ajudar. E eu falei que, tipo, queria jogar sozinho. Legal. Contra o Fakir. E era um negócio pra mim bem pessoal por várias razões aqui que eu já falei, não vou falar de novo. Então contra o Fakir eu joguei sozinho e contra o Pirata foi o Joca e o Magias. Cara, bem legal. Assim, eu sempre falo, mano, jogar esse jogo sozinho, ele tem a sua vantagem e a sua desvantagem, né? Mas isso eu ia te falar, isso é verdade. Eu sempre falo pro pessoal que os caras vão falar gloob, 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 não. Cara, a maioria das vezes o Dante sempre jogou sozinho. Quantos Jamiés você jogou em conjunto, Dante? Dos 8 que você ganhou? Quantos que você jogou sozinho? Que você ganhou sozinho? Jogando você e nem coach, nada. Só você. Acho que metade, 4. Os primeiros 4. É que eu vou dar a visão de como era mesmo, né? Até eu ter chegado na semifinal do primeiro Jamiel, tipo, foi full sozinho. Quando eu cheguei na final, a galera da Legião falou, tipo, posso ir lá na call com você? Eu falei, tá bom, pode. Mas a preparação dos times, cara, tudo, de olhar a velocidade dos outros, tudo sempre fui eu que fiz. Mas os 4 primeiros Jamiel, se eu não me engano, tinha gente na call sim. Mas é aquela coisa, ninguém fala, tipo, faz isso, faz aquilo. É só se eu tô em dúvida de fazer uma coisa. Isso me falaram já, isso o Red confirmou, velho. Mas eu ultimamente, eu tenho preferido... Não é, juro, não é farpa, não é nada, o Red joga muito bem, eu sempre falei isso, ele é bem criativo, mas eu prefiro jogar sozinho, porque um exemplo é aquela jogada lá do Intercontinental, que o meu Ayakos foi pro alto. Eu ia jogar o Odisseu pro alto, aí o Red falou, joga o Shijima. Aí eu fiquei falando o porquê do Odisseu, ele ficou falando o porquê do Shijima, ninguém se atentou ao relógio e foi pro alto. Então, agora, contra o Pirata, minha ideia era ter deixado o Rashun invisível, quando ele estourou meu Rashun turno 1 com a Afrodite dele. Por isso que eu protegi o Lune com o escudo dos Sapores. Vai ficar enfim, o Casulo na forma de Casulo, com a resistência dele, tranquilo. O Rashun escondido e o Lune com a proteção, e o Xion não morre. E o Ayakos é muito tanque, então tá safe o time inteiro. Aí a gente trocando ideia lá do que fazer, de próximo turno e tal, eu esqueci de deixar o Rashun invisível. Por isso que eu prefiro jogar, tipo, sozinho contra o Fakir e eu, de modo geral, prefiro jogar sozinho por isso. Tipo, eu já tenho uma coisa na minha cabeça do que eu vou fazer. E muitas das vezes eu acredito ser a melhor jogada. Nem sempre é, mas... Se de repente alguém coloca em dúvida, pô, será que não é melhor fazer isso? Aí fudeu, velho. Certeza. E o pessoal tá falando, teve uma pergunta aqui do Rafa aqui que perguntou pro você o seguinte. Qual é a tua motivação? Já ganhou 8 Jamiés, agora você tá tendo esse negócio do All-Star. Isso te motivou bastante? Ou pra você é a mesma coisa? Se não tivesse, você ia estar jogando do mesmo jeito? Porque assim, vamos falar bem a verdade, né? O jogo pra você é diferente do que pra maioria, né, Dante? Você hoje, eu tava vendo você, foi na sua live que eu vi, você falou assim, cara, a minha conta já é autossustentável em livro azul, obviamente, porque já tá com tudo upado, então você tem agora um delay de 1 mês aí mais ou menos pra sair um cavaleiro, que agora a gente tá chegando igual o chinês, né? Praticamente igual agora, estamos um cavaleiro... agora a gente chegou igual, vai sair agora o Death Toll lá e parece que aqui vai demorar tipo 1 semana ou 15 dias a mais. Então igualamos.
Qual é a tua motivação pra tu entrar no jogo e falar assim, cara, é Jamiel, a gente sabe, mas agora esse negócio aí desse Mundial que tá vindo aí, eu não sei qual vai ser a frequência que esses caras vão fazer. Isso te motivou bastante ou tá elas por elas, pra você é igual? Não, isso com certeza me motiva. Não que eu não fosse jogar, ou que eu fosse deixar de jogar se isso não tivesse acontecido, mas isso me motivou a continuar com mais vontade do que antes. Eu teria continuado, mas acho que com menos vontade. E, bom, ainda tenho que ganhar o Intercontinental, tem essa, né? Eu ainda quero ganhar o Intercontinental, mas mesmo ganhando o Intercontinental, eu continuaria jogando porque eu gosto do jogo e, enfim, é mais porque eu gosto mesmo. Acho que a resposta é bem simples mesmo. Eu gosto da dinâmica do Jamiel. Legal. E eu queria só registrar aqui que tem um monte de cara que falou que não tava torcendo e tal, mas eu tô vendo aqui agora, que eu não olho muito, mas tipo, tem mais de 500 cabeças aqui, ou seja, isso aqui é porque realmente a galera tem consideração, né? O cara ganhou 8 vezes. Muitos falam assim, não, o cara tá puxando saco. Cara, eu vim do chinês, eu vim do CIA, e lá, cara, o costume é ganhar um Jamiel, aí o cara ia lá, se ganhasse 2 seguidos era muita coisa. Mano, o cara ganhou 8, cara. Né? 8. Quantos foram seguidos? Eu não me lembro. Isso eu não me lembro. 5. Seguidos, um do outro, 5. O cara, tipo... Esse recorde eu tenho, o Fakir não, pelo menos. Então, e assim, não é uma coisa muito normal, cara. É muito competitivo. O cara joga aqui... Se perguntar pro Dante aí, Dante, quem vai ser o campeão desse Jamiel que tá rolando agora? Eu acho que a resposta do Dante vai ser, cara, eu tenho um nome, mas todos podem. Não sei se é isso que você vai falar. Eu falaria, todos podem. Todos podem, é sempre isso. Mas eu acho que é chinesa, pilotada pelo Anakin. Mas claro que tem o Atlas, claro que tem os outros, o Narutinho e o Majin Buu. E... É que assim, cara, sem farpas, sendo realista, eu vi como os europeus jogam, principalmente aqueles 4 lá, né? Quase que a santíssima trindade do europeu lá, a quadridade do europeu. Cara, eu arrisco dizer que, tipo, a conta do Bu e a do Vilela, tipo, tem pouquíssimas chances lá. Tomara que calem minha boca, tá? Eu não sou dos que torce contra pra meu argumento fazer valer. Longe disso mesmo. Tomara, adoraria ver o Narutinho ou o Majin Buu. Prefiro um brasileiro, né? O Majin Buu não é brasileiro. Mas eu acho que lá tem pouca chance da conta deles conseguir fazer alguma coisa, tanto do Majin Buu quanto a do Narutinho. Talvez soe irônico para alguns eu falar a conta do Majin Buu, mas a conta do Majin Buu não é tão forte assim, não. Quer dizer, é muito forte, tá? Quer dizer, bem mais forte que a de, acho que todo mundo aí. Uhum. Mas ela ainda tá longe, tipo, da minha, da chinesa, do Aidan, do Gohuanes. Mas eles foram eliminados. Foram. Mas isso é normal. Não é isso que eu tô discutindo, né? Eu tô falando da conta só mesmo. Mas eu nem lembro. Outra coisa que eu queria falar foi que você falou que veio do CIA, do China, e, tipo, uma boa parte da galera do A1 veio do CIA ou do China, né? Até por isso que tá no A1 e tal, porque já conhecia o jogo de outros servidores. E eu acho que, assim, um dos meus maiores orgulhos no jogo as pessoas me veem, tipo... não vou torcer pro Dante porque o Dante ganhou muito. Mas eu sempre me vi como underdog, tipo... Sempre me vi como underdog, né? O underdog é a zebra, pra quem não tá familiarizado com a expressão. Underdog é a zebra. Eu sempre me vi como a zebra, eu continuo me vendo como a zebra, porque eu sou, como eu falei, aquele, tipo, casual... apesar dos gastos, mas meio que o casual que deu certo, porque eu estudo o jogo, mas o jogo que tá lá na minha mão, tipo, eu não vou ver o que o Death Talk tá pra vir faz, eu não vejo, nem sabia da coisa do Sapures, eu não sabia o que a Pandora fazia exatamente, sabia do Minion, que era um mini caixão e tal. Então essa coisa assim, de eu ter aparecido do nada, de eu ter ido lá e ganhado, tipo, 1, 2, 3, 4, 5 vezes, vamos falar, é força de conta. Cara, não é. Eventualmente, eu enfrentei pessoas fracas no Jamiel, mas, cara, o Nitrix tinha a conta mais forte que a minha, o Felipetes tinha a conta no mesmo nível que a minha, o Mote tinha a conta igual ou mais forte que a minha, a Chinesa tinha a conta mais forte que a minha. Eventualmente, em dados momentos do Jamiel, eu peguei pessoas tão fortes quanto, ou mais fortes até. Então, por essa questão de nunca ter jogado o jogo em outro servidor, nem sequer ter sabido do jogo, eu sempre me vi como underdog, tipo, sempre me vi como underdog, continuo me vendo assim, e é meio que isso. Eu não sei qual que vai ser a métrica que eles vão usar, né, pra esses eventos que eles vão fazer, mas com certeza vai ser os caras que
são os mais fortes, né? Eu acho que esse evento do All Stars que eles estão fazendo, ele não é para ser uma disputa de Jamel, é para ser uma exibição com prêmios, certo? Tipo, entre os caras que eles sabem que são mais fortes. Então tem um histórico de todo mundo. Você com certeza ali com... Mano, 8 Jamiel, mano, é foda, cara. Não tem muita coisa. O cara fala assim, mano, o cara ganhou 8, 5 seguidos. Mesmo que ele não tenha performance, cara, o jogo ele é muito equilibrado. Ele é muito equilibrado. E aí eu entendo quando você fala da conta. Tipo, o Bu tem uma conta fortíssima pra alguns. Mas, cara, é surreal quando você vê os caras lá. O Dante deve... Ó, o Papa, o próprio Fakir. Qual que é o nível do mixer desses caras, Dante? Você tem uma noção do Fakir? Qual que tá? Do Fakir, ele sempre falou pra gente, né? Desde que começou o All Stars, a gente trocava ideia se zoando lá. E ele sempre falou pra gente que era quase 11. E quando chegou no All Stars já era 11. O dos outros, você tem que ir pela matemática. O do Goruanes é quase 11 também, viu? Pra quem... Caralho, o Goruanes tá muito forte, né, cara? Ele tá muito forte, né? O Goruanes, ele tem o maior mixer do América, seguido do Aidan, e depois, salvo alguém que eu desconheça, vem eu, e depois vem a chinesa. Então essa é a ordem de mixer do América. Goruanes, Aidan, eu e chinesa, salvo alguém que eu desconheça, como eu disse. O Aidan é brasileiro ou Dante? E o Goruanes? Faço ideia, né? Que até onde eu sei ele nunca falou com ninguém nem nada. Entendi. E perguntaram se surpreendeu os europeus defenderem o Shiryu com o Shiryu descer os DPS. Então, isso foi uma coisa que eu perguntei diretamente pro Fakir num podcast lá com o Mardi Gras e o Vagabond. Quando eu ganhei do Vagabond, tava o Papa lá também. E eu perguntei pra eles eu perguntei duas coisas, não, eu perguntei uma, né? Eu falei, por que o Shiryu é fora do cover? Aí eles me explicaram por que era fora do cover, e eu achei bem válida a explicação deles. Tanto é válida que você vê umas 3, 4 pessoas do GML fazendo isso aí, o próprio Narutinho fazendo isso. E você vê durante a partida que tá dando bom aquele Shun do Narutinho fora do cover, numa mirror match. E é justamente como eu já falei pro Hypnos não comer o Shiryu, né? Eu mostrei, tipo, ao vivo, meu Hypnos derretendo o Shiryu do Carlão com 94k de adicional, fora do mixer, meu Hypnos, sem Cosmo de perfuração, tava com a Memphis, derretendo o Shiryu do Carlão a ponto dele ser executado no T2. Nem precisei executar, se não me engano. Então a ideia é essa, é realmente que o cover do Shiryu, porque o Shiryu ele triplica o HP, né? Mas... cara, lembra que ele leva o dano também em triplo, ele leva o dano dele e o dos lados, 70% dos lados. Então dá meio que na mesma o HP do Shiryu. Ele desce proporcionalmente igual ao dos outros. Então o ideal é você ter alguém no cover dele que não leve o pesadelo do Hypnos. Tem como o Milo levar o pesadelo do Hypnos? Não. 1, porque tá invisível. 2, porque o número de turnos que ele ganha, uma hora ele sai do pesadelo. Exato. O Thanatos, ele sai do pesadelo assim que estoura a raiva dele. Ele tem muito lifesteal. Então na ideia deles, e eu acho bem válido. É bom deixar o Thanatos e o Milo no cover e o Shun fora. O pessoal tá perguntando aqui uma coisa interessante que é a pergunta que eu ia te fazer e eu acabei esquecendo de fazer. Na fusão dos servidores, Dante, você decidiu continuar no servidor que você começou. Isso foi por causa da guilda, da parceria, ou você realmente, cara, duelo galáctico já não é mais minha praia, eu quero... Jamiel vai dar tudo a mesma mesmo, vou continuar com a minha guilda aqui. Qual que foi a ideia? Cara, é bem simples, na verdade. Eu não quis que o meu interservidor e as pessoas que estão lá perdessem a visibilidade, vamos dizer assim, né? Então muitas pessoas lá são conhecidas, agora tem o Carlão lá streamando, mas muitas pessoas lá são ou ficam conhecidas porque são vistas na minha live e na do Carlão agora, que tá no mesmo interservidor que eu. Então eu quis deixar, tipo, a visibilidade dos interservidores, a graça dos interservidores balanceada. Se tá todo mundo lá no primeiro interservidor, qual a graça dos outros, né? Meio que, sei lá, perde a graça por vários motivos. Por você não enfrentar aquela pessoa conhecida no DG, por você não torcer por aquela pessoa porque ela não tá no seu interservidor, de repente. Então, para manter esse balanço do interesse das pessoas em cada interservidor, eu quis continuar lá. E isso, às custas de eu poder treinar com alguém, né? Muitas vezes não. Eu não tenho com quem treinar no A36. Eu simplesmente não tenho. Não tem ninguém com mixer relevante no A36. Então não tenho ninguém com quem treinar. Mas mesmo assim eu prefiro desse modo, assim, ainda que custe os meus treinos e tal, eu prefiro dar essa visibilidade pro meu interservidor. Eu vou fazer uma pergunta minha agora que eu queria saber, embora é difícil de responder essa pergunta. A gente tem, eu classifica mais ou menos o jogo em
DPS, suporte e disables. Tá? Fala 3 cavaleiros DPS, 3 suportes e 3 disables de uma maneira geral aí que você gosta muito. Tipo, eu sei que muda isso de acordo com o meta, mas sinceramente tem uma preferência desses cavaleiros aí. Eu queria saber que hoje, um cara que tá começando a jogar e tá ouvindo do Dante aí, 3 cavaleiros DPS que tem que ter 3 disables aí, cavaleiros que controlam e 3 suportes mesmo, e aí falando desde Athena até healers e aí vai. Tá, DPS seria Thanatos, com certeza, não tem nem como dizer que não. Thanatos, Milo Divino, talvez. Milo Divino, dá pra colocar o Milo Divino. E por conta da Artemis, eu diria o Papillon, porque ele é barato de buildar, ele dá bastante dano mesmo na mão de um free-to-play, tá? Não tô falando que o Papillon é top 3 DPS, tá? Não me... Maneiras gerais, né? Maneiras gerais, Eu acho que até por essa questão, você falar, pra quem tá começando... Isso aí. Eu colocaria o Papillon porque ele é um bom counter de Artemis, ele também é bom contra a comp do Shiryu, ele é bom na Mirror, então assim, é um personagem bom que não é caro com o outro, não é situacional o Papillon, ele dá aquele dano e dá aquele dano, então eu vi o pessoal falando Radamantes, mas Radamantes é extremamente situacional. O Radamantes, ele é bom contra o time do Thanatos, simples, é isso, porque o Thanatos ativa vingança. Ativa vingança e o Shiryu ativa vingança também. Na hora que você vai bater no Shiryu, você mata, tipo, tudo. O Afro é uma boa opção, mas a galera tá usando muita Pandora, então você não vai querer ficar dando 3.000 de defesa física pra galera, não. Então eu diria esses 3 aí, Thanatos, o Milo Divino e o Papillon, de DPS. Suporte... Cara, eu ainda não tô com a visão correta, acredito, de como a Pandora afetou o meta, então eu vou continuar dizendo o Shiryu Divino, suporte. Sapuris, não tenho nem o que falar, né? Se for fazer top 1, 2, 3, começa no Sapuris. 1, Sapuris. 2, Shiryu Divino. E 3, eu considero a Athena suporte, mas tipo... Isso aí, essa é a ideia. Agora, Athena é outro personagem de um pay to win comparado ao de um free to play, né? Tipo, a Athena de um free to play é um Kiki de luxo, é um chavão que se repete aí desde que ela saiu, mas que sempre vai ser verdade. Tem o Rashun, guys, mas o Rashun é tipo, na minha cabeça, assim, não é igual a esses 3, né? Mas sim, ele tá lá também, né? Se fosse 4, eu colocaria o Rashun lá. Não mexa com a minha Athena, hein, cara? Minha Athena é de free to play, é um 4-4-5, hein? Não mexe, não. Acreditei nela até o fim. Mas é um puta cavaleiro. Eu pago o pau pra ela. Athena é bizarro. Você pode começar o T1 com... Sim, se tiver upado... Isso aí. 8 de ela gera 3 no 4, né? É isso aí. Então, tipo, absurdo. 8 de mana. Insano. E disables, os caras que controlam lá. Top 1 pra mim, Ayakos, foda-se. Ayakos. O pessoal deve perceber que eu gosto bastante do Ayakos. Caralho. É foda, porque não tem tanto disable assim. Seria o Ayakos. Shijima, cara, talvez, o Shijima. O Ravens Yoga DC nunca será dito. O Dante não curte mais porque errou a porra do Thanatos lá, mano. O Ayakos, o Shijima por conta do debuff. E estão falando do Shaquin aí. O Shaquin é uma boa também, mas porra, depende do draft. Também é foda pra um free to play armar o Shaquinha com vários Cosmo Double Speed e tal. Então eu colocaria o Yoga aí, que o Yoga é barato de buildar e ele consegue jogar fora da comp de Artemis também. A galera tem usado muito com Artemis, mas ele joga muito bem fora, como eu fiz na primeira etapa do Gemiel passado, que eu joguei ele no time de Spectros e às vezes no do Shiryu, e depois coloquei ele no da Artemis. Então, Yoga, Ayaka, Shijima. Shijima, na verdade, o disable é por conta do debuff. Não sei se isso conta como disable, mas é um debuff que ele castra, né? Ele vai castrar quem ele colocar o portão, né? O personagem fica estéreo. Mas é isso aí, galera. Eu queria agradecer, antes de mais nada, aí, o Dante aí pelo tempo dele. Acho que deu para conhecer um pouquinho mais aí do jogador. Né, questão de como ele começou, quanto que ele investiu, se ele tá motivado ainda no jogo, né, e aí, Dante, faz aí algumas considerações aí, dá um toque pra galera aí. Queria agradecer a oportunidade aí de estar falando pra
pra quem tá me assistindo, pra quem vai assistir no YouTube também, pra quem tá na Twitch. Cara, de passar um pouco de conhecimento, né? Como eu falei, quando você conhece o jogo, ele se torna mais divertido. E o jogo sendo mais divertido, ele atrai mais pessoas, ele fideliza mais as pessoas. Então, sempre que eu tenho a oportunidade de falar, eu vou nesse sentido, né? Para que, lógico, tem a questão de me conhecer, mas também para ensinar uma coisa ou outra. Então, eu agradeço aí a atenção de todos e o convite. Um novo convite pro Dante aí, quando ele for pro All Stars, vai passar a vara em todo mundo lá no Fakir, a gente vai trazer de novo aí o Dante aí pra falar como é que é representar a porra do Brasil nessa merda aí, porque, mano, eu te falar, hein, foi feio nessa última, hein, mano. O primeiro dia eu fiquei chateado mesmo, eu fiquei pensando, me deu a sensação de verdade mesmo, cara. Eu falo assim, caralho, mano, tem uns caras que jogam bem pra cacete aqui, melhor do que aqueles caras, porque às vezes, eu não sei se você acompanha às vezes o europeu, Dante, mas os caras dão umas misplay monstruosas, às vezes chega a dar vergonha. O cara entrega lá, velho, bizarro. Eu assisti o People e o Huawei, mano. Ambos jogaram contra o Fakir, né, nesse Jamiel. Tanto o Huawei quanto o People entregaram lá rounds pro Fakir, entregaram de mão beijada rounds. Não sei se eles iam levar o jogo, mas rounds, assim, eles entregaram de mão beijada pro Fakir. E assim, me deu uma vergonha, porque os caras, eles... A gente via isso, a galera aqui zoava desses caras por causa disso, e aí chegou nesse negócio, vamos lá, nem que não desse, nem que não tivesse chego ninguém na final, mas, cara, a gente não passou do primeiro dia, né? E eu não tô falando aí de um cara ou outro, tô falando dos americanos, do Carlão, todo mundo flopou no primeiro dia, mano. E o pior foi a maneira como eles não passaram, né? Como eu disse, né? Então eu acho que a gente foi memizado lá. Foi mesmo. Memizado naquele primeiro dia. Por isso que eu quis nos redimir, né? Aquilo lá era muito mais. Era eu contra a Fakir, tinha isso, por isso que eu quis jogar solo, mas tinha pra mim várias questões envolvidas, tipo, mostrar que a América tem jogador bom, mostrar que o Fakir pode ser vencido e, puta, um monte de coisa. E aí teve coragem também, tá? Porque eu vou te falar, mano, é o que eu falei, não tinha nada a ganhar. Você sabe disso, né? Você sabe que você não tinha nada a ganhar, porque você conhece, do mesmo jeito que você falou que brasileiro chegou a falar, vai Fakir contra a porra do outro brasileiro que é o Dante. E foda-se, fosse quem aí, fosse até o... Para um cara aí, o cara mais odiado do mundo aí pra estar jogando com o cara, você ia torcer pro brasileiro, mano, pelo amor de Deus, é o jogo, né? Então, porra, aí o Dante falando que os caras estavam torcendo pro Fakir. Eu nunca torceria pro cara que primeiro que eu não jogo com ele, não tá no meu dia a dia aqui vendo. Segundo que... Soneca, Zorak, segundo que, mano, isso é questão de, até patriotismo, né, cara? Pelo amor de Deus, ser brasileiro, não, cara, o cara tá lá, é absurdo, né? Assim, me perdoem a expressão, mas a expressão que a gente tem, isso é síndrome de vira-lata. Isso é síndrome de vira-lata e não tem quem me convença do contrário. Eu vou concordar, e aí, não tem. E aí, rapidamente, me perguntaram do Minos, aí como Zable, acho que até é o seu personagem favorito. Eu gosto bastante. O problema do Minos, cara, eu vou dizer qual é o problema do Minos. Ele precisa de velocidade e acerto. Por que isso é um problema? Porque você conseguir velocidade e acerto te impede de colocar Cosmos que deixem ele tanque. Por exemplo, você consegue deixar o Ayakos tanque e ele fazer o trabalho dele. Você consegue deixar o Sorento tanque, acreditem se quiser, meu Sorento tem 115% de acerto de cruz, tá? De cruz, então eu coloco ele com cruz. Ele tá de Cântico do Dragão, seria melhor Névoa Branca, mas você consegue deixar ele tanque. Por quê? Porque ele não precisa de velocidade. Agora, quando você precisa de velocidade e acerto, aí fudeu. Você nunca vai conseguir deixar o personagem tão tanque quanto ele deveria ser para resistir ao tanto de dano que existe nesse meta. Então, assim, a não ser que alguém invente de alguma maneira um Minos lento, e mesmo assim, cara, porque eu não sei como jogaria de Minos lento, acho que ele perde todo o propósito dele. É melhor você colocar um Ayakos se você decidir jogar um Minos lento. O Minos já tem uma base de speed equilibrada para ele não poder ser rápido. Eu fico pensando aí, se os caras resolverem no Clove Repair dele, dar uma velocidade na bota dele lá pra reverter. E outra, eu fico também na dúvida sempre qual vai ser o Cloth Repair dele. Já pensei em várias coisas aqui, até em ponto de o cara usar uma habilidade com dano reduzido contra o próprio adversário. Não sei, eles podem inventar um mundo. Eu acho um bom disable porque você poder manipular a energia do outro e quebrar a jogada dele é sensacional, mas tem uma coerência mesmo. Hoje mesmo eu não tô jogando muito com ele por causa exatamente disso. Primeiro, o meta, ele já não tá muito ligando se você consegue
quebrar a energia do cara ou não. Os personagens estão muito automáticos, né? Então, os caras que são rápidos já jogaram, e os caras que não precisam de energia pra jogar estão lá no lento, que é exatamente aonde o Minos vai entrar com a velocidade dele. Aí você pode controlar pro outro turno, mas pra esse controle pode ser que já tenha sido tarde, né? Então é por isso que tá... Eu falei, melhor, nesse caso é melhor o Ayako, se for jogar com ele dentro. Atualmente, com certeza, né? Então... tá aí, vamos ver então aí se o Dante souber alguma coisa, né? Ele puder falar mais pra frente aí, porque ele vai ser informado antes do negócio do... Não sei qual que vai ser. Não sei se chegaram a informar pra você, Dante. Não, né? Se isso vai ter um período, esse evento que eles estão fazendo aí, se isso vai ser contínuo, ou eles vão parar pra analisar os resultados desse pra ver se vale a pena o investimento pros próximos. Alguém chegou a comentar alguma coisa contigo referente a isso? Não, tudo que eu sei é o que tá naquele videozinho lá que a mulher fala, tipo, mostrando 2020, 2021, 2022. Então eu só posso supor que é uma vez por ano, pela informação que aquele vídeo lá passa, mas não sei nada além disso. E para quem falou que minha partida foi só um amistoso, queria falar que eu ganhei 60k cupons e um Cloth Myth do Canon de Gêmeos, então não foi só amistoso. Você ganhou o Cloth Myth do Canon? Do G-Canon, e 60k cupons, então... Você já recebeu? Não, o G-Canon vem direto... envio internacional, não sei de onde vem. Talvez da China, do Japão, não sei de onde é. Você vai fazer um unboxing quando chegar ou não? Posso fazer quando chegar. Então faz aí que eu quero ver, mano, porque deve ser muito louco, cara. Eles te mandaram alguma foto dele ou não? Desse... Não mandaram. Quando chegar, faz um unboxing lá, mano. Coloca lá na live lá que eu vou colar pra ver, porque é legal. Os bonecos são muito bonitos, cara. Vou fazer. Vai ser... Quer dizer, eu tive alguns, eu doei eles pra um colaborador meu, porque eles... Você vê aqui atrás, não tem muito espaço pra colocar eles. Eu até colocava eles lá atrás, mas eles ficavam caindo. Então eu acabei doando os que eu tinha. Não era muito, acho que eu tinha o Hades, o Radamantes, o Shaka. Não eram muitos, mas eu gostava deles, mas ficava caindo, enfim. Aí eu doei eles. Mas esse eu vou guardar porque tem todo esse sentimento. Isso que eu ia falar, mano. Isso aí representa uma lembrança, né, de alguma coisa, né? Então, vamos lá, vamos ver se os caras eles promovem isso aí. Eu queria que fosse pelo menos de 6 em 6 meses. Quem sabe é no aniversário de 2 anos, né? Rola. Isso aí foi no metade, né? 1 ano e meio, né? Quem sabe 2 anos eles fazem um evento novamente e se tudo der certo. Tudo depende do resultado, né, pessoal? Vocês viram como foi a organização dos primeiros dias, né, Dante? Você tava lá também, mano, foi muito zoneado. No segundo melhorou bastante, ao meu ver. Eles resolveram bastante coisa. O King tá aí também no chat aí, tava lá se ferrando, ouvindo o cara no delay, travando, com o som travado, som bloqueado. Então, tipo, pra eles é um aprendizado também, pessoal. E vamos ver se eles conseguem se... Porque, assim, tudo o cara que investe, o patrocinador, a HAL, a galera lá, tudo vai querer ver quanto que foi o resultado do jogo, em termos de crescimento, né? Pelo menos eu trabalho numa empresa que ela faz sempre o acompanhamento disso, para você poder investir novamente. Então, mas eu acho que foi legal, né? Não, foi. Cara, melhorou em relação ao último, sem dúvidas. Lembrando que os caras fazem tudo isso, não é desculpa, tá? Mas lembrando que os caras fazem tudo isso de madrugada lá, para eles é de madrugada, né? Então... Não é desculpa, né? Mas, tipo, dá pra entender o porquê que a melhoria não é tão rápida quanto a gente gostaria que fosse, mas ela acontece. Aconteceu de lá pra cá e deve acontecer daqui pro futuro. Eu acho que vai acontecer pela história. Beleza. Galera, com vocês aí, então, Dante. Obrigado mais uma vez aí, Dante, pela presença aí. Vamos ver se a gente consegue chamar outras vezes aí, quando você... próximo de Amiens aí, ou até mesmo se tiver outros eventos esse aí, a gente já cola aí, claro. A gente tá sempre aqui. Só dá um toque. Beleza, então, meu velho. Valeu, Dante. Valeu. Obrigado mesmo aí pela oportunidade, cara. Obrigado pelo convite. Valeu, Tamo pessoal. junto aí. Valeu. É nóis.